Olá, amigos. Vamos iniciar nossa aula de controle da poluição do ar na nossa disciplina Controle Ambiental da Poluição. A qualidade do ar ela está muito relacionada às ações humanas, porque os principais processos de poluição atmosférica é a industrialização e a urbanização, não é? Aí vamos ver aqui, olha que interessante essa imagem. Essa imagem está mostrando o nível de toxicidade do ar a nível global. Se a gente prestar atenção, os países mais desenvolvidos se concentram a maior parte da poluição. É interessante que há uma relação direta entre a poluição e o desenvolvimento. Infelizmente, ainda hoje nós vemos o gráfico dessa forma. Quem sabe no futuro nós temos o contrário, os países mais desenvolvidos sejam os países com menor poluição. Né? Quem sabe isso pode acontecer no futuro aí com as ações de sustentabilidade. Mas por enquanto não. Nós pegamos os países que têm mais poluição aqui, nós pegamos a China, que é a grande potência mundial hoje, a Índia é uma grande potência também, né? Essa região aqui da Ásia, onde se há grande concentração de produção de petróleo, por isso que eles também estão em destaque aqui, a questão de poluição, não é? Nós pegamos aí a questão da Rússia também, a produção de gás natural e petróleo no sul da Rússia, mas é gás natural. As reservas de carvão aí nessa região também, aqui nós temos bastante reservas de carvão, isso que faz com que aumente o nível de poluição. E os Estados Unidos também, a América do Norte, com grande nível de poluição. Os países que estão com menor concentração de poluentes, ou é lugar que tem grande reserva natural, ou é lugar de pouco desenvolvimento. Tá? Nós pegamos o Brasil com baixa poluição, né, devido às grandes reservas naturais que a gente tem, e também não somos tão desenvolvidos como esses países aí que eu mencionei anteriormente, Estados Unidos e a China, tá bom? Olha as cidades, o ranking das cidades mais poluídas no mundo. Então, essa poluição está realmente ligada ao desenvolvimento da cidade. Então, as cidades, por exemplo, aí no país que estão localizadas no Irã, na Mongólia, são cidades com alto nível de poluição. O Brasil está aí na classificação aí intermediária da poluição global. Agora você imagina, a cidade de São Paulo, que a gente sabe o nível de concentração dela, até que melhorou bastante nos últimos anos. Ela está em 268 lugar referente à poluição. Imagina as cidades que estão anteriormente a ela, né? Tem bastante vídeo legal e até ia colocar para vocês um documentário falando da poluição na Mongólia, um lugar que tem um grande nível de poluição e às vezes se torna até quase impossível sobreviver naquele lugar. Olha aqui, vai mostrar uma reportagem mostrando aqui sobre os danos à saúde causados pela poluição, né? Mesmo em níveis seguros, a poluição em São Paulo pode causar uma doença cardíaca. Imagina o pessoal lá que vive na Mongólia, no Irã, na China. Aqui está mostrando os danos que pode ser causado pela uma pesquisa mostrando os danos causados à saúde humana mesmo em níveis seguros da poluição, que se chamam de níveis seguros. Poluente atmosférico, qualquer fator que tenha efeito danoso aos seres vivos ou ao seu meio é denominado poluente, de acordo com a resolução do CONAMA 003 de 1990. Então, quais são os poluentes atmosféricos de acordo com a resolução do CONAMA? A frase eu já falei anteriormente, qualquer forma de matéria ou energia, como eu já falei para vocês em outros momentos, matéria e energia, porque ela pode ser física ou pode ser uma coisa que não dá para ver ela fisicamente, por exemplo, a radiação. Eu não vejo radiação, é uma forma de energia. Eu posso ter uma poluição atmosférica causada pelo calor, uma energia térmica, bem? Então aí, olha, todos esses reagentes, todos os elementos presentes no ar que pode levar, tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde. Isso é um poluente. Também pode ser um elemento que seja inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, prejudicial à saúde, ao uso ou gozo da propriedade, atividades normais da comunidade, de acordo com a resolução do CONAMA. Então, poluente é o que causa essas ações aí no espaço onde ela está acontecendo. A emissão do poluente pode ser de meio natural ou antrópico, não é? E temos várias substâncias e diferentes classes de poluição atmosférica, a gente vai ver daqui a pouco cada uma delas. De acordo com a origem, como pode ser classificado o poluente atmosférico? Ele pode ser primário ou secundário. Primário é quando ele é lançado diretamente no ar. E quando logo ele é lançado, ele já causa um dano. É um poluente primário. Agora, o poluente secundário ele é resultado de reações que acontecem na atmosfera.
Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco sobre a chuva ácida. A chuva ácida é resultado do enxofre que está presente no ar, do gás carbônico e também da reação com vapor de água. Então, quer dizer o que? A chuva ácida é um poluente secundário, porque ela foi resultado de várias ações que aconteceram na atmosfera. Já o poluente primário é aquele poluente, por exemplo, a fumaça de zinco que sai de uma indústria de metalurgia. Ela é um poluente primário, ela causa diretamente dano na atmosfera. Né? E secundário é aquela que vem resultado de várias reações químicas. De acordo com a composição química, como pode ser o poluente atmosférico? Ele pode ser orgânico e inorgânico. Se for de origem derivado do carbono, ele é um composto orgânico. Se for um derivado de composto que não está presente o carbono, ele é composto inorgânico. Tem uma definição bem antiga de orgânico e inorgânico, eu gosto dela, apesar de não ser utilizado mais. Orgânico é derivado de seres vivos ou de algum processo onde está a ação de um ser vivo. E inorgânico é onde não tem a presença de um organismo vivo. Isso já está ultrapassado, essa definição, mas às vezes nos ajuda a compreender um pouco sobre a questão de compostos orgânicos e inorgânicos. Em relação à sua forma física, o poluente atmosférico pode ser classificado em partícula, quando ele é formado por mistura de compostos no estado sólido líquido. Ele pode ser um gás ou um vapor, quando são moléculas separadas com grande mobilidade que não tem forma ou volume definido. Pode ser aí definido então com partículas ou gases ou vapores. Existem 7 indicadores para determinar a qualidade do ar. Quais são os 7 indicadores de acordo com a resolução do CONAMA de 003 de 1990? É a presença de material particulado. Esse material particulado pode ser calculado em partículas totais em suspensão ou partículas inaláveis, a gente vai ver daqui a pouco cada um deles. A fumaça, a presença de fumaça, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e o ozônio. Então, são os 7 principais indicadores da qualidade do ar. Bem, pessoal? O que é um material particulado? É um material sólido ou líquido capaz de permanecer em suspensão. Então, tem que ser uma partícula bem pequena que ele seja capaz de permanecer em suspensão, sendo sólido ou líquido. E ele é resultado de processo de combustão. Pode ocorrer também a partir de fenômenos naturais, mas o mais comum é resultado de processo de combustão. Aqui a gente vai falar poeira, fuligem, partículas de óleo, pode ser também o pólen, mas o pólen é natural, mas é mais difícil de a gente falar sobre material particulado de origem natural. Normalmente se fala em poluição, a gente fala de material particulado de origem humana, antrópica. O material particulado, ele quando inalado, pode atingir o sistema respiratório, provocando assim sérios problemas de saúde humana. Baseado na granulometria, que é o tamanho dos glânulos que formam o material particulado, nós podemos dividir o material particulado em dois tipos: em PTS, partículas totais em suspensão, ou em PI, partículas inaláveis. O que vem a ser essas partículas totais de suspensão? São partículas sólidas ou líquidas que têm um tamanho inferior a 100 micrômetros. Então quer dizer que se ele for muito pequeno, aí, bem pequeno, a gente vai ver que ele é chamado de partículas totais de suspensão. Agora, se for partículas inaláveis, ele tem menor do que 10 micrômetros. Então quer dizer que é menor ainda do que as partículas menor ainda do que as partículas em suspensão, ou melhor, ela é superior às partículas de suspensão. Né? Então, a partícula total de suspensão ela tem do tamanho menor que 100 micrômetros, agora as partículas inaláveis são menores que 10 micrômetros, quer dizer que é ainda bem menor do que a partícula de suspensão, por isso pode ser inalada pelo ser humano, tá bom, pessoal? Vamos lá. Sem gerar confusão aí, ó, partículas totais de suspensão, 100 micrômetros, inferior a 100 micrômetros, se for inferior a 10 micrômetros, aí deixa de chamar partículas totais de suspensão e passa a chamar partículas inaláveis, que pode ser absorvido do ser humano. A mais comum de todas, a indicador da poluição, é a fumaça, que a gente conhece muito bem. Ela é representada pela sigla FMC. Ele também está associado aí aos materiais particulados de suspensão. A fumaça são provenientes normalmente do processo de combustão e normalmente de atividade humana. Dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre são compostos formados a partir da queima de combustíveis que contêm enxofre em sua cadeia atômica. Aí quais são os compostos que têm enxofre em sua cadeia atômica? Gasolina, óleo, combustível, né? Carvão mineral. Quer dizer que está muito fortemente ligada também
aos compostos orgânicos, tudo bem? Vamos lá, dióxido de enxofre, a presença dele pode levar a gerar doenças, substâncias, desencadear a geração de outras substâncias ainda mais tóxicas, como, por exemplo, o trióxido de enxofre e o ácido sulfúrico. É o que a gente vai chamar de chuva ácida. Quer dizer o quê? O dióxido de enxofre, que é um poluente primário, ele pode desencadear uma série de ações e gerar poluentes secundários. Quais poluentes secundários? O trióxido de enxofre e o ácido sulfúrico, gerando então o que chamamos de chuva ácida. Olha que legal essa charge. Pai, o que são essas chuvas ácidas? Na verdade, a gente já está sendo consumida pela chuva ácida sem ao menos saber o que vem a ser essa chuva ácida. Bem legal. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono é interessante, porque o monóxido de carbono ele é menos poluente do que o dióxido de carbono. Porque o dióxido de carbono ele tem duas moléculas de oxigênio, ele é mais ativo do que o monóxido de carbono. Mas o monóxido de carbono, ele é um gás altamente poluente e vem também da combustão de combustíveis fósseis, né? Ele vem aí, pode ser também de combustíveis fósseis ou de combustíveis orgânicos, tanto é que a gente fala de biocombustível através do uso do etanol, mas o etanol também libera carbono, e o carbono liberado pelo etanol não é o dióxido de carbono, é o monóxido de carbono. Qual é a diferença dos dois? O dióxido é mais poluente que o monóxido. Então quer dizer que o etanol ele é melhor do que a gasolina, por exemplo, porque a gasolina libera mais carbono do que o etanol, mas o etanol também libera carbono. A gente está vendo aqui, ó, o monóxido de carbono também é liberado pela queima de combustível orgânico, né? A gente vai ver no caso aí de, às vezes até de biocombustíveis, tá bom, gente? O monóxido de carbono é um dos mais perigosos tóxicos respiratórios. Ele é comumente encontrado em grandes cidades, né? Ele pode levar à morte de pessoas quando inalado em grande quantidade. Na região onde vive aqui, na minha região onde eu resido, um senhor, ele infelizmente faleceu aí por inalar monóxido de carbono a partir de uma queima que aconteceu na casa dele. O incêndio não foi grande, mas a pequena quantidade de monóxido de carbono liberado dentro da sua residência foi capaz de levá-lo a óbito. Óxido de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio eles são altamente cancerígenos. Quem já prestou atenção, quem gosta de reparar bastante nas coisas, ficar prestando bastante atenção no mundo e na vida, percebeu que quando você vai abastecer o seu automóvel, está escrito no lado da bomba de combustível, principalmente da de gasolina, falando assim: aqui existem substâncias cancerígenas. Uma dessas substâncias cancerígenas que tem no combustível é o óxido de nitrogênio. Ela pode, se respirada, ela pode causar vários danos à saúde humana. Aqui está falando assim, dependendo das concentrações, pode ocasionar nas vias respiratórias o desenvolvimento de substâncias cancerígenas como a nitrosamina. Tá bom, gente? Então preste mais atenção quando você abastecer seu carro, você vai perceber o que lá na bomba de gasolina está escrito que o combustível tem substâncias cancerígenas. Compostos orgânicos voláteis. O que vem a ser compostos orgânicos voláteis? A volaticidade é a capacidade de algum composto ele se tornar vapor. Né? Então, a resolução CONAMA número 382 de 2006 diz assim: compostos orgânicos que possuem ponto de ebulição de até 130 graus Celsius. Quer dizer que, com um certo calor, ele já consegue aí se evaporar. Ozônio. Ozônio ele tem um potencial oxidante, ele é incolor e também pode causar vários danos aí à saúde das pessoas e ao ambiente. O ozônio provoca danos à colheita, danifica materiais como borracha e couro, ele leva à oxidação, irritação da visão humana, do aparelho respiratório. Ela é bem comum aí, às vezes utilizado aí ozônio, o pessoal utiliza ozônio às vezes nas atividades agrícolas e isso pode danificar às vezes o ambiente. Efeitos da poluição. Nós podemos classificar os efeitos da poluição em três tipos: tóxicos, estéticos e irritantes. Vamos entender cada um deles? Os efeitos estéticos são aqueles que causam alteração na aparência do ar, quer dizer, o ar fica, por exemplo, lembra a imagem daquelas cidades poluídas, que aquelas nuvens escuras? Então, aquele lá é um efeito estético da poluição. Ou pode ter um efeito irritante, por exemplo, a irritação assim do olho, das vias respiratórias, desenvolvimento de doenças alérgicas,
ou pode ser efeito tóxico, que pode levar mesmo à intoxicação das pessoas que estão expostas a elas. Tudo bem, pessoal? Eles podem também ser classificados como danosos à saúde, aos materiais, à vegetação, às propriedades, atmosfera e economia. Então, a poluição pode causar danos à saúde, danos a materiais, a gente viu o exemplo do ozônio ali na corrosão, e também do ozônio a gente viu o dano que ela pode causar na vegetação, pode causar danos à qualidade do ar em si, ou levar, esse poluente pode causar dano à economia. É claro, uma cidade turística, por exemplo, é, a poluição pode levar à redução do turismo naquela área. Um exemplo só, pessoal. Efeitos da poluição sobre a saúde humana. Doenças crônicas agudas, a gente já viu algumas aqui na reportagem anterior. Desconforto, odor, diminuição de visibilidade. Então, tem várias ações sobre o ser humano, normalmente relacionado ao sistema respiratório. Olha aqui alguns exemplos aqui do material particulado, do chumbo, aí de óxido de nitrogênio, do ozônio, dióxido de enxofre, o monóxido de carbono. A gente vai vendo aí alguns exemplos de efeitos patológicos, quer dizer que danos à saúde humana quando eles são inaladas. Por exemplo, aqui, olha, é, olha aqui o chumbo. Ele pode atingir o rim, o fígado, o cérebro, envenenamento sistêmico, quer dizer, atingir toda a parte do corpo humano. O dióxido de nitrogênio pode levar a irritação, inflamação, bronquite. Então a gente está vendo aqui com várias ações nesse artigo aqui de pneumatologia, falando aí sobre os danos causados à saúde humana pelos poluentes atmosféricos. Efeitos sobre materiais. O que a poluição do ar pode levar? Ele pode causar, normalmente o que acontece é corrosão, mas pode levar a alguns fenômenos, como abrasão, tornar um ambiente, aquela superfície mais quente, ou ela pode se desgastar por esse excesso de calor. A deposição e remoção, que a gente fala de corrosão. O ataque químico direto e indireto por corrosão eletrolítica. A gente vai ver deterioração de materiais, né? O efeito na vegetação, a gente vai ver a questão da destruição da clorofila, agindo assim, levando à mortandade de plantações, de vegetais, igual a chuva ácida, destrói vegetações, né? Efeitos sobre as propriedades atmosféricas. A gente vai ver aí a formação de névoas, redução de intensidade de radiação solar, quer dizer que com a poluição a radiação solar diminui, alteração na temperatura, redução de visibilidade. Efeitos sobre a economia. Olha o exemplo aqui. Nos Estados Unidos, estima-se que só com a poluição do ar é gasto US$ 60 ao ano por habitante. Então, você vê, tem um gasto relacionado à saúde das pessoas, né? Aos danos causados à saúde das pessoas aí. E esse gasto normalmente reflete diretamente na economia do país. Aí outro fator que deve ser levado em conta são os custos referentes à prevenção e controle da poluição. O que as empresas investem para controlar ou para prevenir uma poluição também. A gente pode colocar como gastos econômicos aqui, efeitos econômicos dos poluentes. Fontes da poluição do ar. Então vamos classificar as fontes de poluição do ar. Essas fontes podem ser estacionárias, quer dizer que ficam paradas, elas podem ser móveis, como um carro, elas podem ser natural, que não tem interferência humana, ou por reações da atmosfera, como a gente já viu, a poluição do tipo secundária. Estacionária, que eu acabei de falar, que são fixas, ela não se movimenta como se fosse uma chaminé de uma empresa. Móveis, os automóveis, os trens, aviões. As naturais, que não têm interferência humana, já falei para vocês agora há pouco. E de origem relacionada a reações químicas no ar, que a gente vai ver que a gente já viu sobre poluentes primários e secundários, aquela que vem de uma outra reação. Um exemplo aqui, olha, de poluentes primários, olha, poluente primário emitido diretamente das fontes e secundário é resultado dessa ação desses poluentes na atmosfera, tá bom? Aí secundários nós temos trióxido de enxofre, nós temos aí o ácido sulfúrico e outros gases aí, o sulfato, o nitrato, que são gases poluentes resultantes das ações dos gases primários na atmosfera, tudo bem? Olha as principais fontes aí de poluição. Fontes estacionárias relacionadas à combustão, processo industrial, queima de resíduos sólidos. Fontes móveis é principalmente os veículos, né, automotivos. As fontes naturais, né, às vezes pode emitir material particulado, uma queimada de uma floresta. Vamos imaginar que uma floresta ela pegou fogo sozinha, sem ação do homem, só pelo excesso de calor. E reações atmosféricas, a gente viu aqui a questão da chuva ácida. Tá bom, pessoal?
Vamos lá para as medidas de controle da poluição atmosférica. Eu peguei essa imagem, gostei bastante dela, que vai mostrar alguns equipamentos utilizados para controle da poluição. Por exemplo, coletor gravitacional, ciclones, multiciclones, lavadores de gases, filtros de manga, filtros eletrostáticos e filtros absolutos. São alguns exemplos de mecanismos de controle da poluição. E aqui em cima vai falar o quê? Vai falar o tamanho da poluição de acordo com os microns, né? Então a gente vai pegar 1 milímetro, aqui a gente tem areia, chuva, pólen, fungo, mas nós temos partículas de 0,01 micrômetros, né? Por exemplo, fumar cigarro, a névoa do óleo, o vírus, são poluição que às vezes normalmente invisíveis ao olho nu, a gente não consegue enxergar isso, tá bom, gente? Então, para você ver, até 100 micros a gente consegue enxergar, para baixo de 100 micros só com equipamento a gente pode enxergar isso. Então, aquilo que a gente consegue enxergar da poluição, que é a poluição que a gente fala assim, olha aquela fumaça escura, olha aquela poeira no ar. Então, tudo isso que a gente consegue enxergar a olho nu, a gente consegue controlar com um coletor, a gente consegue controlar com um coletor gravitacional. A partir daqui, desse ponto que é invisível a olho nu, já não dá para utilizar mais o coletor. Tem que utilizar outras ferramentas, até os filtros absolutos, que é hoje a técnica mais avançada que a gente tem para controle da poluição do ar. Vamos conhecer cada um deles, vamos um pouquinho da imagem deles. Olha para você ver, essa câmara de sedimentação. Essa câmara de sedimentação é bem simples como ela funciona. Imagina aqui, está vindo material particulado, um processo produtivo, aqui ó, vindo poluente, e ela faz o quê? Como a gente viu o nome sedimentação, o pesado desce, né? Então, o que é o material particulado de maior peso, ele se sedimenta no fundo. E aqui no fundo nós temos dois coletores dos poluentes. Então, quando essa poluição passa por aqui, ela passa, tá vendo que ainda passa com um pouquinho de poluição, mas ela passa um pouco mais limpa do que entrou aqui. O que aconteceu com essa poluição? Ela sedimentou, caiu no fundo. E quando ela cai aqui, ela é coletada aqui embaixo por reservatórios de poluentes. Depois tem que ser descartado de maneira incorreta esses poluentes. Então, uma câmara de sedimentação de uso bem simples. Os ciclones também é legal. Ela faz o quê? Ela sopra um ar aqui em alta velocidade, ciclone, porque ela vai circulando, empurrando a poluição para baixo. E o que não é poluição, ela acaba voltando e saindo para cima com gás mais limpo. Então, ela é um soprador de gás. Ela sopra a partícula de suspensão, jogando ela para baixo, fazendo com que o ar puro saia para cima. É semelhante à sedimentação. Como a poluição é pesada, material particulado normalmente, e fumaça que é pesada, ela desce e cai aqui, onde é coletada aqui no tambor, aqui embaixo, né? Num tambor ou um reservatório qualquer. Então sai a fumaça aqui de uma empresa, sai a poluição da empresa, entra aqui dentro do ciclone que sopra essa poluição para baixo, tentando jogar para baixo o que é pesado, o material particulado normalmente, que é mais pesado, sendo reservada a poluição aqui nesse recipiente, enquanto o ar sai um pouco mais limpo por aqui. Tá bom, pessoal? Olha o multiciclones. Qual a diferença do ciclone para o multiciclone? O multiciclone é que são utilizados é, dois ciclones em conjunto. Então ele passa por um ciclone, aquele que não saiu no ciclone provavelmente deve sair no outro ciclone. Então antes do ar ser retirado aqui, ele ser retirado por aqui na verdade é retirado por cima e ser retirado por aqui com uma qualidade melhor, ele passa primeiramente por dois ciclones. Então multiciclones porque são dois ciclones, dois sopladores de ar. Olha aqui uma outra ferramenta, o lavador de gás. É interessante isso aqui, porque ele traz o ar poluído aqui, sopra aqui dentro desse espaço, desse equipamento. Aqui ele é bufferizado água sobre ele é molhado, porque quando ele passa por dentro da água, a água retém a poluição que está presente nele, saindo aqui para cima o ar limpo, ou mais limpo do que entrou, né? Às vezes não consegue fazer 100% da limpeza do ar somente com esse processo de lavador de gás, mas é um processo muito eficiente. Lembrando que a partir do momento que ele vai contaminar a água, essa água tem que passar por um processo de tratamento também, para poder ter a descartabilidade da água. Às vezes utiliza alguns filtros, a gente também tem presente alguns filtros aqui para depois retirar a água desse lado, mas nem sempre esses filtros são suficientes para tirar todos os componentes químicos presentes na água, e essa água às vezes normalmente tem que passar por um processo de tratamento de efluentes, tá bom, gente? Mas é um processo de retirada aí da poluição da água. Olha outro exemplo de lavador, um grande lavador de gás aqui, olha. O ar entra por aqui, pulverizado a água nele, né?
Depois ele sai para cima aqui, depois de ter passado por meio da água, ele sai um pouco mais limpo aqui para cima aqui, tá bom, gente? Filtros manga. Esse é que é o mais utilizado na indústria, é o filtro manga. O que é o filtro manga? O ar entra poluído por aqui, né? E o que acontece? Ele passa por dentro de filtros. Por que chamado de filtros manga? Porque ele é o tipo do material que constitui. Acho que é melhor mostrar essa imagem aqui, olha. Essa imagem vai ficar melhor para a gente poder entender. São esses como fosse um tecido. E esse tecido retém a poluição nele. Ele segura a poluição. Segura a poluição e joga a poluição para baixo no recipiente aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Então ele retira a poluição, lançando a poluição para baixo. Aqui é um exemplo de um filtro manga, né? Onde sopra a poluição num monte de tecidos, um tecido de polímero bem pequeno. Esse filtro pode ser fibras de vidro, pode ser vários componentes, pode ser feito esses filtros aqui. Ele retira filtro, realmente é um filtro, ele passa por esses componentes, ele tira a poluição aqui, retém a poluição que é descartada depois através de um tratamento correto de resíduos. Olha, filtros eletrostáticos é interessante. Ele aqui, esse filtro eletrostático, olha, por exemplo, ele trabalha com a questão de cargas elétricas, positivas e negativas. Então acontece que está passando um ar poluído aqui, esse ar poluído é de carga positiva, então ele tem aqui uma reação aqui, cadeias condutores de carga, tá vendo? Ó? Unidade ionizadora gerando íons negativos, o que faz com que as partículas positivas sejam atraídas para o canto. O que passa por aqui? Só as partículas negativas. Então ele consegue coletar um poluente de acordo com a carga elétrica dele. Por exemplo, se ele quer coletar um poluente de carga elétrica positiva, ele descarrega aqui lateralmente cargas negativas que atraem as partículas para o lado aqui, para as margens do componente, tá bom? Saindo para cá um ar purificado sem poluição de carga positiva. Filtro eletrostático. Olha o exemplo aí no filtro eletrostático, né? Como é que ele acontece? Poluição, o ar entra por aqui, passa pelo filtro eletrostático e sai por aqui com menor índice de poluição. E esse filtro retém a poluição devido ao transporte elétrico. Olha um exemplo aqui, um outro exemplo de um filtro eletrostático, muito utilizado também no ramo industrial. Não é? Filtros absolutos, esses são os mais avançados. Vou mostrar daqui a pouco, aqui fica melhor para a gente poder entender o filtro absoluto. Aqui dentro do filtro absoluto, ele tem componentes que são essas placas aqui, que formada por várias camadas de filtros, né? Por que chama filtro absoluto? Porque ele absolutamente retém todo tipo de poluição. É o mais avançado que a gente tem, não é? Ele também ele é chamado de filtro retentor total, não é? Mas normalmente é filtro absoluto. Esse filtro absoluto, ele controla, olha o ar poluído entra por aqui, aí tem um pré-filtro, vai diminuindo a porosidade aqui do filtro. E conforme vai diminuindo a porosidade, vai retendo a poluição. Esse filtro EPA, olha, aqui é empregado em filtros de alta eficiência tecnológica. É o principal filtro, é esse filtro EPA aqui, que controla a maior parte da poluição. Aí passa até para o carvão ativado, parece até tratamento de água. Né? Mas o carvão ativado também retém toda a poluição, gente. Esse é realmente absoluta. Dificilmente alguma coisa passa por ele, ou praticamente nada passa por ele, nenhum tipo de poluição. Mas ele é de alto custo, por isso às vezes nem sempre é aplicado. Tá bom, pessoal? Então vamos finalizar nossa aula por aí. Deixa aí meus contatos se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum interesse em alguma outra situação, quiser conversar comigo sobre qualquer outro assunto relacionado à questão ambiental, vocês podem entrar comigo aí através desse contato do WhatsApp ou através do meu e-mail. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.